4 ladrões que roubam sua energia e quase ninguém conhece. Hoje vou te dar algo facílimo, impressionante. Primeiro vamos identificá-los e depois, se Deus quiser, resolvê-los. Se Deus quiser, você vai ter ferramentas práticas e fáceis para identificar esses ladrões que roubam sua energia e superá-los. E se Deus quiser, aproveitar isso para ter muito mais energia, um impulso de energia impressionante. Primeiro vou te apresentar uma cena e me diga se você se identifica com isso. Você pode dizer que dorme 8 horas, pode dizer que acorda e toma o café, até faz aquele exercício. Mesmo assim, você sente que depois de um tempo sua energia cai, você está cansado, cansada, exausto, exausta, o sono não é suficiente, o que você faz não é suficiente, a comida que você come não te ajuda, você se sente pesado, pesada. Primeiro quero dizer que o que vou te ensinar hoje, como eu disse no começo, é muito fácil e simples de identificar. E saber se isso tem a ver com você e se faz sentido para você. O primeiro ponto é o seguinte. Vamos pensar em 3 grandes áreas, para que você se organize e sempre se lembre do que vou te ensinar. Corpo, mente e alma. E esses 4 ladrões têm a ver com nossas 3 grandes áreas. O corpo, a mente e a alma. Primeiro vamos falar do corpo. Pense e reflita. Como é a sua respiração? É preciso saber que o primeiro ladrão que rouba a sua energia é respirar mal. Parece algo tão simples, mas eu respiro, não é? Se você respira mal, por exemplo, se respira pelo peito, de forma agitada, obviamente, sem perceber, basicamente você diz para o seu cérebro, ou seja, é preciso saber que o seu cérebro e o seu corpo, o cérebro e o corpo estão ligados, inclusive com conexão entre o cérebro e a parte inferior do corpo. Quando você faz certas ações corporais, é como se você chamasse o seu cérebro e perguntasse: como você está? Se, por exemplo, você respira mal, ou seja, respiração agitada, rápida e apenas pelo peito, basicamente é como se você estivesse dizendo ao seu cérebro: estou em alerta. Sistema nervoso. Por favor, preciso que você fique em alerta máximo porque estou em perigo. O que isso faz? Sua energia automaticamente diminui, porque seu estresse aumenta, obviamente seu cortisol, que basicamente é o hormônio do estresse, aumenta e obviamente seu corpo fica em modo de alerta, portanto sua energia baixa automaticamente. Uma forma de respirar que te ajuda a ter comunicação com seu cérebro e, portanto, seu cérebro diz para seus órgãos vitais ficarem em alerta. Ou seja, obviamente o primeiro ladrão que vou te ajudar agora, se você identificar, vai te ajudar a melhorar de uma forma muito simples. O que vou ensinar nesta aula é um resumo de um tema sobre o qual poderíamos falar e praticar muito. Mas basicamente quero te dar algumas dicas bem concretas e muito fáceis para que, se você quiser, melhore primeiro. Respirar não é pelo peito, não é uma respiração torácica ou peitoral, e sim a partir do seu abdômen diafragmática. Vamos fazer assim. Isso obviamente estou te mostrando de forma bem esquemática, mas basicamente é respirar pelo nariz. Sinta o cheiro, um aroma espetacular, uma rosa, um jasmim, sinta o cheiro pelo nariz. Coloque as 2 mãos, a mão direita sobre a esquerda no seu abdômen, no diafragma, e sinta como seu abdômen se eleva, segure por alguns segundos e depois, como se estivesse soprando uma vela. Expire, se puder, faça uma expiração longa de 8 segundos. Perfeito, vamos fazer de novo. Inspiramos. Seu abdômen se eleva, seguramos por alguns segundos e depois expiramos em 8 segundos se conseguir. Bom, essa é a primeira dica e o primeiro ladrão a superar. O segundo ladrão, seguimos com a área corporal, que é: reflita se seus maxilares estão tensionados agora ou durante o dia. Ombros.
Ombros, avalie se estão elevados, se não estão relaxados. Antes de continuarmos, quero compartilhar algo realmente único, um pedaço de um dos lugares mais sagrados do mundo. Isso não é apenas uma lembrança, é terra autêntica que foi resgatada de ser perdida para sempre, certificada e numerada individualmente. Anos atrás, toneladas de terra foram removidas ilegalmente do Monte do Templo e descartadas como lixo. Hoje, essa mesma terra foi cuidadosamente preservada. Isso não é apenas uma joia ou lembrança, é uma conexão tangível com a história. Escaneie o código QR ou clique no link na descrição para receber o seu com um desconto exclusivo de 10%. Ou qualquer tipo de tensão muscular crônica que você possa ter. Como eu te disse, mandíbulas, ombros elevados, costas um pouco para baixo, curvadas. Ou seja, preste atenção, reflita e tente perceber, por exemplo, quando você anda, como você anda. Se você anda tenso ou tensa, ou anda relaxado ou relaxada. Isso, obviamente, você tem que, de certa forma, são tarefas que eu te dou e são facílimas para tentar avaliar o que fazer. Por exemplo, vamos lá, mandíbulas. Se você sente que elas estão contraídas, tente até mesmo, ou seja, mover sua mandíbula, fazer exercícios de alongamento da mandíbula. Você pode cantar, isso também, cantar ativa o seu nervo vago, que é o seu nervo craniano mais longo, que ativa o seu sistema nervoso parasimpático, que é responsável do seu descanso, até mesmo da sua digestão impressionante. Eu falo sobre isso em outros vídeos, mas o nosso tema agora, principalmente, quero dizer que cantar e respirar, especialmente o primeiro exercício de respiração, ajudam a ativar o nervo vago. É espetacular. Portanto, agora eu te convido a refletir se a sua mandíbula está contraída, que você faça exercícios de alongamento mandibular, ou também se os seus ombros estão contraídos. Ou se as suas costas estão curvadas, tente buscar uma posição confortável na cadeira em que você está. Respire fundo, abaixe os ombros, solte a mandíbula, tente integrar aqui uma reflexão profunda, mas simples. Qual parte do seu corpo está tensa? E aí tente basicamente liberar muito bem. Esse é o nosso segundo ladrão de energia. Vamos para o terceiro, agora vamos para a área da mente. Fomos para o primeiro, a primeira área do corpo, área corporal. Isso já de uma forma, de maneira bem esquemática, já seguimos em frente, já passamos por isso. Agora vamos para a parte mental e depois para a parte da alma ou da massa energética, que é a mais profunda. Então a parte central seria a parte mental, que basicamente é um aspecto que pode te roubar muita energia, que é a ruminação, o ficar ruminando. Pensamentos de preocupação, o que eu tenho que fazer amanhã ou depois de amanhã, por que ele me disse isso, por que falou assim comigo? Ou seja, a ruminação, a raiva ou o rancor, todo tipo de pensamento que te persegue, o passado que te prende, um futuro que te ameaça, ou seja, tente basicamente encontrar um momento tranquilo. E aí isso é uma espécie de ponte de ligação com a parte mais energética ou da alma, que basicamente tenta de certa forma dizer, bom, tudo bem, tenho tarefas para fazer, tudo bem, ou tenho questões do passado para resolver, tudo bem. Inclusive, escrever em uma folha pode te ajudar. Coisas que te atacam, ou seja, a nível mental, coisas que te ameaçam, tanto do passado quanto do futuro. Por exemplo, bom, eu estou agora, neste instante, e reflito, graças a Deus estou agora, estou aqui, estou bem, estou muito bem. Se tiver compromissos amanhã ou daqui a 1 hora, pode anotar tarefas para si mesmo. De alguma forma, quando você escreve, sua mente se acalma. É como se esse peso você colocasse naquela folha por escrito. Basicamente, obviamente, nós estamos falando de assuntos muito profundos, são questões do passado que te prendem, obviamente esses são temas por si só, mas basicamente do passado, o que eu posso aprender, isso eu te digo de forma obviamente bem esquemática, o que eu posso aprender, se eu fiz algo errado, como posso corrigir, se eu preciso pedir perdão para alguém, como eu digo isso, em que momento, quando a pessoa está calma, quando eu estou calmo, quando eu peço perdão, como eu faço isso, escrevo, ligo ou vou e falo pessoalmente. Você tem que pensar sobre isso, se eu tenho rancor, como eu limpo esse rancor?
Ou seja, isso é mais sobre o passado e sobre o futuro. Como eu te disse, escreva suas tarefas de forma bem simples. De alguma forma, esse peso mental que você tem, você passa para o papel e agora aponte, como eu te disse, para a parte mais da alma, ou energética, que tem muito a ver com isso. Por quê? Porque o quarto ladrão, é basicamente quando você se sente desconectado de si mesmo. É algo que obviamente só você pode saber. E o Criador é se você entende que a sua vida do dia a dia tem coerência com a sua essência. E se não, essa desconexão, essa lacuna, essa dissonância te tira muita energia. Porque de alguma forma, mesmo que você não diga com palavras, sente que vive a vida de outra pessoa, não a sua, e essa desconexão te faz muito mal. E eu te digo, a parte energética, a menos grave, isso você pode resolver, como te falei, com esses conselhos técnicos e práticos. Mas o mais grave é que você viva uma vida que não é sua. E aqui eu te convido para um exercício muito simples, muito simples. Na verdade, tudo isso que estou te dizendo aqui, eu falo em diferentes vídeos e dou um zoom, foco em diferentes vídeos meus sobre esse tipo de tema. Quis te mostrar agora de forma bem esquemática e fácil. Dicas fáceis para que você possa realmente identificar esses ladrões que roubam sua energia e realmente transformá-los em bênção. Se você superar isso, tudo que estava em menos pode aumentar. Você pode ficar mais relaxado, forte, feliz e com mais energia. E agora na parte mais da alma e energética, muito mais conectado com você mesmo, com você mesma, como eu te convido a ter momentos de tranquilidade e de reflexão. Eu chamaria de mindfulness em inglês, ou seja, momentos em que você está consigo mesmo, consigo mesma. Procura um momento tranquilo, que ninguém te incomoda, em silêncio, o telefone, nem mesmo no modo vibrar. Se possível, escolha um local na natureza onde se sinta seguro, mas que possa ver como estou aqui agora. Com os passarinhos cantando, a brisa que te envolve, que te acaricia, o Criador te manda essas brisas e esses aromas de flores, ou esses passarinhos que cantam ao seu redor. Impressionante, impressionante. Então, o que eu te convido aqui é basicamente que você faça, que é interessante, é voltar ao primeiro exercício que eu te falei, que é respirar direito. Basicamente, como eu te disse, uma respiração tranquila, diafragmática, não torácica, mas sim diafragmática. Que você se conecte com sua essência e consigo mesma, ou e, por exemplo, do que falamos, tente identificar o que rouba a sua energia, o que te bloqueia na vida. Qual é o seu Egito? Egito no sentido de o que é que te restringe. Porque em hebraico a palavra Mitzraim, que significa Egito, vem da palavra Meitzarim, que basicamente significa restrição, constrição. Portanto, em nível espiritual, qual é o Egito? O que é que te restringe? Qual é o Meitzar que te restringe? E você precisa, obviamente, nisso você precisa estar muito, muito tranquilo, porque obviamente você precisa ter as respostas quando tem clareza de mente, clareza de espírito e clareza corporal. Portanto, depois de alguns minutos dessa introspecção, você pode agora fazer algo que é muito profundo e muito poderoso, que é abrir seus lábios e falar com o Criador. Falar com o Criador é preciso saber que o Criador, isso basicamente a sabedoria judaica nos ensina, os grandes sábios cabalistas judeus nos ensinam, a força que isso tem, se diz em hebraico, hitbodedut, que é o diálogo, a conversa aberta com o Criador. Como você fala, não buscando eloquência, não dizendo, bom, como vou falar com o Criador, como se fosse um discurso, não, 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 não. Explicam nossos sábios cabalistas. Fale com o Criador, obviamente com muito respeito, claro, mas como se estivesse falando com seu melhor amigo ou melhor amiga, ou seja, você abre seu coração para ele. Obviamente você respeita muito seu amigo e sua amiga, mas o que quero dizer aqui é que basicamente o diálogo com o Criador tem que ser um diálogo aberto. Abrindo seu coração, dizendo o que te custa, o que te dói, quais são seus sonhos.
E agradeça ao Criador por tudo o que você tem, por tudo o que Ele te deu e te dá, e se Deus quiser te dará todas as bênçãos, e peça orientação, peça orientação. Em todos esses assuntos que falamos, energéticos da sua vida, obviamente isso é uma desculpa de certo modo para que você converse com o Criador e Ele te ajude. Muito, muito, muito acima de tudo o que falamos no começo. Porque no nível energético, de manter a mandíbula fechada ou os ombros, isso, obviamente, o Criador pode te ajudar, claro, com certeza, mas o que eu quero te dizer é que quando você fala com o Criador, a bênção pode vir de muitos lados, muito acima das suas expectativas. Converse com o Criador todos os dias, de manhã à noite, obviamente você pode falar o dia todo, claro, mas quando você acorda, antes de ir dormir com um obrigado ao Criador, quando você acorda, um obrigado ao Criador. Como nós judeus dizemos o Modéani, obrigado Criador que me devolveu a alma, grande é a tua fidelidade em mim, com muita misericórdia me deste a alma novamente, grande é a tua fidelidade em mim. Rabai Munaté, dizemos em hebraico, grande é a tua fidelidade, Deus em mim, Deus te ama, Deus confia em você, Deus quer que você se dê bem, Deus te supervisiona a cada instante e te abraça e te ama a cada instante. O Criador que te fez e te faz sempre te ama e confia em você. Agora, o que você tem que fazer, basicamente, é escolher a vida, como se diz em hebraico, Bashartá Bashaim, você escolherá a vida. Faça com o seu livre-arbítrio, com a sua possibilidade de escolher a vida, o melhor, peça orientação e cada palavra que você puder dizer, diga uma palavra de ânimo, uma palavra boa. Cada pensamento deve ser bom, não fique remoendo, como falei no início. Com muito carinho, muito amor às criaturas, ao mundo, ao Criador, impressionante, a você mesmo, a você mesma, e cada ação, uma boa ação, isso muda a sua vida e muda o mundo inteiro. Que seja tudo com muitas bênçãos, eu adoraria que você me contasse aqui nos comentários como foi para você, o que te tocou, o que te ajudou. Me conte, não economize nas palavras, me conte com detalhes como foi para você, sobre o que você gostaria que eu falasse em outros vídeos. Se Deus quiser, me conte sem economizar nas palavras, me conte, que seja com muito sucesso, muitas bênçãos, com muito carinho.